Paz do Senhor para todas as crianças. Como foi sua semana? A minha foi ótima. Você deu presente para a mamãe? O Dia das Mães são todos os dias. Você que está nos assistindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Escola Bíblica Dominical. O tema do nosso trimestre é Conhecendo Mais de Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que você conhece mais ao Senhor? Através da sua palavra. E para isso você não pode faltar à nossa aula. O tema da lição de hoje é o Deus que cura. Quem é esse Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há? É o mesmo Deus que enviou o seu Filho único, com dois objetivos. E quais foram? Eu vou ler aqui. Está escrito no Salmo 103 e o versículo 3. Olha só o que é que diz. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Veja que coisa maravilhosa. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele veio com este objetivo de perdoar os seus pecados e perdoar os meus pecados. E muito além de perdoar os nossos pecados, ele veio para curar suas doenças. Mesmo aquela dor de cabeça, aquela dor de barriga ou aquela doença que não tem cura. O Deus Todo-Poderoso pode curar. Então vamos ler comigo o que diz o nosso versículo para memorizar. Diz assim: o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura as minhas doenças. Salmo 103 e 3. Veja que coisa boa, o perfeito e único Filho de Deus. De acordo com esse versículo, ele hoje quer fazer duas coisas na sua vida. Se você não aceitou Jesus ainda como Salvador, você pode aceitá-lo hoje. E aí, ele vai perdoar todos os seus pecados. E você que já aceitou Jesus como Salvador, Jesus quer curar também a sua doença, porque na verdade não é sua. O Senhor Jesus, lá na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas doenças. E você pode ser curado no nome de Jesus. Vamos repetir, todo mundo junto, bem forte. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura as minhas doenças. Salmo 103 e 3. Agora eu vou virar o nosso versículo de cabeça para baixo. Quero ver se você consegue dizer. Vamos lá? O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura as minhas doenças. Salmo 103 e 3. Glória a Deus. Deus operou muitos milagres no passado, mas ele continua operando no presente. E o que é que você precisa fazer? É crer. Crer na sua palavra que ele é o Deus que cura e que ele é o Deus que sara. Na história de hoje é sobre um homem muito importante. O nome dele é Naamã. Naamã era o chefe, era o comandante, era um general do exército da Síria. Síria era um país que vivia em constante guerra contra Israel. Mas aquele homem foi acometido de uma terrível doença. Você gosta de ficar doente? Eu não gosto. O que é que você faz quando está doente? A mamãe leva você ao médico, você toma remédio, você faz de tudo para ficar bem. Mas imagina você, se a sua doença não tivesse cura, como você ia viver? Normalmente, o general vivia desta forma, sabendo que a doença dele, menos dias, mais dias, iria o levar à morte. E a palavra de Deus nos fala também de uma doença que é a pior de todas. Sabe que doença é essa? Exatamente, é o pecado. Pecado é tudo aquilo que Deus não gosta. Lá em Isaías 59, 2, a palavra de Deus nos diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Do mesmo jeito que aquela doença de Naamã podia levá-lo
A morte, a doença do pecado, também te leva à morte espiritual, à morte eterna, à eterna separação de Deus. Morte significa separação. Então, aqueles que vivem na desobediência, na mentira, no orgulho, essas coisas são pecado e desagrada a Deus. E são essas coisas que nos separa do Senhor Todo-Poderoso. E agora, o que nós devemos fazer? Preste bem atenção à nossa aula para você descobrir o que você pode fazer para se livrar desta terrível doença, da doença do pecado. Mas, como eu falei para vocês, o exército da Síria vivia sempre em guerra com o povo de Israel. E numa dessas guerras foi capturada uma menina, mas uma menina que conhecia ao Senhor e prosseguia em conhecer a Deus. Imagina você que mesmo aquela menina sendo tirada da sua família, do seu pai, da sua mãe, e sendo escrava naquele lugar distante, naquele país da Síria. Será que ela ficou revoltada com Deus? Será que ela ficou perguntando, indagando por que ela estava sofrendo daquele jeito? O escravo não pode brincar, não pode estudar, não pode se divertir. E o que é que o escravo faz? O escravo só fazia trabalhar. Graças a Deus que a lei dos homens acabou com a escravidão. No Brasil, que foi o último país da América, das Américas, a abolir a escravidão, a acabar com a escravidão, através da princesa Isabel. Imagina umas pessoas serem escravas das outras, muitas vezes por causa da cor da pele. Alguns países brigavam com os outros, fazia guerra, e quando o país vencia, ele pegava os vencidos e tornava os seus escravos. E isso é uma parte terrível da história da humanidade, mas aconteceu. Aqui no Brasil foi a princesa Isabel que escreveu uma carta à Lei Áurea, nesse mês que nós estamos aqui, 13 de maio de 1888, libertando os escravos. Mas a maior escravidão, quem é que pode te libertar? Jesus! Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que diz a palavra de Deus. Então Jesus veio como Filho de Deus para libertar todas as pessoas da escravidão do pecado. E o interessante é que aquela menina não tinha mágoa no seu coração, não tinha raiva de quem a oprimia. Ao contrário, ela deu um testemunho de que realmente ela era uma serva do Deus Altíssimo. Ela chegou para a esposa de Naamã e disse para a esposa de Naamã: se o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, o profeta de Deus o curaria da sua lepra. A esposa de Naamã ficou de boca aberta, de queixo caído. Aquela doença era incurável, era a lepra. A lepra, aos poucos, ela ia fazendo com que o corpo do homem ou da mulher fosse caindo. Caía o dedo, caía o nariz, caía o ouvido. Era uma doença terrível e não havia cura. Hoje, graças a Deus que tem remédio. Hoje, graças a Deus que tem cura para essa terrível doença, mas naquela época não existia. Mas aquela menina, ela confiou em Deus e testemunhou que o seu Deus podia curar aquele general. A Bíblia manda você amar os seus inimigos e perdoar aqueles que te ofendem. Ela deu um testemunho do poder de Deus. Deus também, Ele quer que você testemunhe da grandeza de todas as coisas boas que Deus fez para você. Olha só o que é que diz aqui na palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Testemunhar
é falar de Deus, é falar do Senhor Jesus. Então é isso que Deus deseja, que aonde você estiver, fale do amor de Deus para o seu amigo na escola, para o seu primo, na sua casa, para o seu pai, para a sua mãe. Esteja sempre falando, testemunhando que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para salvar todas as pessoas. Lembra do nosso versículo? Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados e curar suas doenças. Naamã acreditou na palavra daquela menina que tinha testemunhado do poder de Deus. E aí Naamã foi falar com o rei da Síria. E o rei da Síria também acreditou nas palavras da menina. Aí o rei da Síria, já sei. Atualmente a gente vive em paz com Israel. Eu vou escrever uma carta e você vai levar para o rei de Israel, lá em Samaria. Israel era o país e a capital era Samaria, era lá onde estava o rei de Israel, Jorão. Aí o rei da Síria escreveu uma carta e deu para Naamã levar aquela carta para que ele tivesse a cura. Parece que Naamã nem o rei da Síria entenderam bem a mensagem da menina, porque ele estava indo para um endereço errado. Não seria o rei que ia curá-lo. Mas será que Deus ia ouvir a petição daquele general que muito lutou contra Israel? Naamã era um estrangeiro, era um incircunciso, era um pecador. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador, mas se esse faz a sua vontade, esse ele ouve. Claro que Deus se importava com Naamã, como Deus se importa comigo e com você. Não importa a cor da sua pele, não importa o seu tamanho, não importa se você é pobre ou se você é branco. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A grande verdade é que Deus, ele ama o mundo todo. De acordo com o versículo que eu li em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, sim, Deus amava a Naamã, Deus ama a você, Deus ama todas as pessoas, porque Ele é o Deus Criador. Foi Ele que criou os céus e a terra, foi Ele que criou você. Você é uma criatura especial de Deus. Ele ama todas as pessoas que já nasceram e ainda as que vão nascer. E por isso, por amar tanto a mim e a você, foi que ele deu o seu único filho, o perfeito Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele para salvar você da pior doença que existe, que é a doença do pecado. Colocaram o corpo de Jesus no sepulcro, mas ao terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscitou, está bem vivo no céu. E hoje, se você crê nele, você não vai perecer. Você não vai viver eternamente longe de Deus, separado de Deus no inferno. Muito pelo contrário, você vai ter a vida eterna. Vai morar eternamente com o Senhor Jesus no céu. Então Deus, ele queria sim que Naamã se convertesse dos seus pecados, que Naamã o conhecesse, como Deus quer que você também o conheça. Por isso que o tema do nosso trimestre é Conhecendo Mais a Deus. Aí, Naamã pegou aquela carta do rei da Síria e levou a carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando viu a carta, ele disse, esse rei da Síria está querendo confusão. O rei de Israel entendeu tudo errado. Tem gente que a cabeça dele só entra confusão. Ele disse, esse rei da Síria quer confusão. A gente não estava tão bem vivendo em paz. Eu posso curar este homem, esse general, de uma doença incurável? Já sei. Esse rei da Síria só quer um pezinho para acabar com a paz do nosso país e entrar em guerra de novo conosco. Aí o rei rasgou as suas vestes e ficou aperreado.
Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo disso. Aí mandou ao seu servo Geazi ir falar com o rei. Disse assim, pode mandar Naamã aqui na minha casa, porque Naamã vai saber que há Deus em Israel. O Deus que cura, o tema da nossa lição. Será que Deus iria curar um estrangeiro? Existia tantos leprosos em Israel. Mas aí Naamã foi. Quando Naamã chegou na casa de Eliseu, e ele tinha levado presente, viu? Levou prata, levou ouro, levou roupas belíssimas de festas. Quando chegou na casa de Eliseu, ele pensou naturalmente, que Eliseu ia ao seu encontro, ia fazer uma oração, mas muitas vezes Deus opera de forma maravilhosa. Muitas vezes a gente quer que haja na igreja aquele tumulto, e marcha e pulo, e Deus opera na bênção. Sabe o que foi que Eliseu fez? Mandou o seu moço dizer para ele que Naamã precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele seria curado. Naamã, quando ouviu aquilo, ficou muito indignado. Disse, eu sou o comandante do exército da Síria. Lá na Síria tem rios de águas pura e cristalina. E eu vou tomar banho no Rio Jordão? Vou não. Eu pensei que esse Eliseu, esse profeta, ia sair a me receber com honra, ia invocar o seu Deus. E ele não fez nada disso. E ele saiu revoltado. Mas os seus soldados, disse Naamã, pensa direitinho, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, tivesse pedido uma coisa para você fazer muito difícil, você não faria? Ele pediu uma coisa tão fácil. Só você mergulhar lá no Rio Jordão. Deus está pedindo de você algo muito fácil que você pode fazer. Sabe o que é? Testemunhar do poder do Senhor. Aquilo que o Senhor Jesus pode fazer, que é curar as suas doenças e perdoar os seus pecados, de acordo com o nosso versículo, Salmo 103 e versículo 3. Naamã pensou, e aí ele disse, não é que é mesmo? Não é uma coisa tão fácil, eu vou fazer. Aí Naamã chegou lá no Rio Jordão, aí deu o primeiro mergulho, deu o segundo, conte comigo, o terceiro, eram 3? Não, então bora comigo, o quarto, o quinto, o sexto, e nada aconteceu. O que será que podia livrar Naamã da sua lepra? O que pode livrar você da lepra do seu pecado é uma coisa muito simples. Está aqui, na palavra de Deus, não custa nada, porque já custou algo muito precioso, que foi o sangue de Jesus. Aqui, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 7, diz assim, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se você quer ficar livre do seu pecado, ser perdoado e morar com Jesus no céu, basta você aceitar Jesus como seu Salvador. Então, aquele sangue que Jesus derramou na cruz, limpa o seu coração de todo pecado. E pode agora, você com o coração limpo, ir morar no céu com Jesus. Era uma coisa muito simples também, que se Naamã fizesse, ficaria purificado do seu pecado. E algo aconteceu. Naamã mal podia esperar. Olha só, ele deu os 6 mergulhos, lembra? Mas ainda faltava outro. Qual era o outro mergulho? O 7º mergulho, E quando ele mergulhou, ele começou a observar, que algo aconteceu. A sua pele ficou como de um bebê. Naamã agora estava completamente limpo da lepra. E você também pode ser limpo da lepra do seu pecado. E o que é que você pode fazer? Se você é um menino, se você é uma menina, você nem precisa ir no palácio do governador, aqui, lá em Recife, no Palácio do Campo das Princesas, falar lá com o governador. Basta você falar com o Criador, o Santo, o Justo, aquele que morreu por você na cruz. E quem foi essa pessoa?
que morreu por mim e por você? Jesus. Aí você convida Jesus a entrar no seu coração. Aí com o sangue que Jesus derramou na cruz, ó, ele vai tirando a lepra do pecado, a desobediência, o orgulho, a mentira. E você agora, ó, purificado pelo sangue de Jesus, pode entrar no céu pelas portas. Naamã, a partir daquele momento, ele disse, ó, só há um único Deus, que é o Deus de Israel. Então ele saiu para a Síria, também testemunhando, falando que o único Deus, o Criador dos céus e da terra, é o nosso Deus. Aquele que cura, aquele que perdoa. Como Naamã, você também pode acreditar. Eu não sei nem o nome da menina que testemunhou para Naamã a respeito do poder de Deus. Nós nem sabemos o nome dela. O seu nome não é importante, o importante é o seu testemunho, aquilo que você fala para os seus pais, para os seus amigos. É isso que Deus vai usar para operar um milagre na sua vida e na vida da sua família. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, você pode aceitar Jesus hoje. Você quer? Jesus hoje, ele vai limpar o seu coração de todo o pecado. Basta você crer. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Então baixe sua cabeça, feche seus olhos e diga, queridos Jesus, entra no meu coração, limpa o meu coração de todo o pecado. Eu te agradeço pelo que o teu sangue nos deu na cruz, perdão dos pecados e cura das doenças. Eu te peço perdão, Senhor, e te peço cura para minha alma e para o meu corpo. Quanto tantos estão doentes nos hospitais, Senhor, com essa doença incurável do Covid-19, mas eu sei que tu tens o poder de curar, e eu te peço cura em nome de Jesus. E todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.